boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos falar sobre o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. Conteúdo da aula de hoje: primeiro considerações iniciais, depois direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, depois estupro de vulnerável majorado e, por fim, estupro de vulnerável qualificado. Então diz assim o artigo 217-A, diz lá: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Para a primeira, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Para o terceiro, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 10 a 20 anos. Para o quarto, se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Então, primeiro, considerações iniciais. Coloquei lá: o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual em sentido amplo, especialmente a indenidade ou intangibilidade sexual das pessoas vulneráveis, assim entendidas como aquelas que não têm capacidade para consentir de forma válida com a prática do ato sexual. Então o que acontece? O nosso legislador presume que as pessoas menores de 14 anos elas não teriam capacidade de consentir para a prática do ato sexual, e por isso do tipo de estupro de vulnerável. Tá? Lógico que isso é muito discutível sobre vários aspectos. Você tem várias discussões aí de um namorado maior de idade que tem uma namorada menor de idade. Teve um caso de um casal homossexual que foi discutido aqui em São Paulo, né, que era um rapaz de 18 anos que namorava um outro rapaz de 13 anos. Eles brigaram com o segurança do shopping. O segurança chamou a polícia e o de 18 anos foi preso por estupro de vulnerável. Tá beijando o outro rapaz. Então, quer dizer, você tem essa discussão toda, se isso é válido ou não, porque antigamente você tinha que ter a violência, né, para configurar o estupro contra menor de idade, hoje não tem mais. O legislador presume isso, é bem discutível, porém a gente vai estudar o que está na lei aqui, né, mas saibam que existe essa discussão, é uma discussão bastante ampla. Tá? Primeiro, os sujeitos do crime. O sujeito ativo, né, ele pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, então é um crime comum. Tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos ativos do crime de estupro de vulnerável. Já o sujeito passivo é apenas a pessoa vulnerável, isto é, menor de 14 anos, enfermo ou deficiente mental, sem o necessário discernimento para a prática do ato, ou pessoa com incapacidade de resistência, independentemente do sexo. Tá? Então aqui, a vítima, né, o sujeito passivo, ou é pessoa menor de 14 anos, que é aquela que não completou 14 anos ainda, ou é doente ou enfermo mental, que não consegue discernir para a prática do ato, ou é pessoa que tem a incapacidade de resistência, né, com incapacidade de resistência, e aqui independe o sexo. Tá? A vítima pode ser tanto homem quanto mulher, não tem aqui relação com o sexo. Tá? Bom, tipo objetivo, a conduta proibida consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O verbo núcleo é ter, que significa conseguir, alcançar. Então, ter é conseguir, é alcançar, né? E a gente já viu conjunção carnal e ato libidinoso com os dois estupros, mas vamos relembrar, né? Conjunção carnal é a cópula vagínica consistente na introdução do pênis na vagina da vítima, né? E o ato libidinoso, por sua vez, é toda conduta de natureza sexual que não seja uma conjunção carnal. Sexo oral, sexo anal, masturbação, etc. Tá? E a vulnerabilidade presente aqui no tipo, ela pode ser, e a vulnerabilidade, seja em razão da idade, seja em razão do estado ou condição da pessoa, diz respeito à sua capacidade de reagir à intervenção de terceiros quando no exercício da sua sexualidade. É dizer, o sujeito passivo é caracterizado como vulnerável quando é ou está mais suscetível à ação de quem pretende intervir na sua liberdade sexual de modo a lesioná-la. Tá? Então a vulnerabilidade aqui, né, é a incapacidade de reagir a uma intervenção de terceiro.
seja porque ainda é uma pessoa de tenra idade, seja porque é doente mental, seja porque não consegue reagir naquela situação. Tá? E o estupro de vulnerável não exige para sua caracterização o manifesto de cessio da vítima, expresso pela resistência ao ato sexual. Aqui, isso aqui é diferente do estupro normal que a gente já estudou, tá? Então, para configurar o estupro de vulnerável, não é necessário o manifesto de cessio da vítima. Eu coloquei lá, basta para a configuração do crime a conduta de ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, ainda que a vítima tenha consentido com o ato. Doutrina, então, fala que você tem uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Né? Então, ainda que a vítima tenha consentido para o ato, mesmo assim, vai estar configurado o crime. Tá? Inclusive, nesse sentido, no parágrafo 5º do artigo 217-A dispõe que ocorre o crime de estupro de vulnerável independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. E esse parágrafo 5º ele foi introduzido justamente para atacar uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que tinha absolvido um réu, né, que na verdade absolveu um réu acusado de estuprar uma menina de 12 anos, e a alegação da defesa foi que ela já era prostituta e já tinha tido ato sexual anterior. Ele acabou absolvido por isso. E essa norma legal ela veio justamente para coibir esse tipo de interpretação. Tá? Eu coloquei lá, ainda nos termos do parágrafo 1º do artigo 207-A, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Porque na primeira hipótese, né, a vítima, em decorrência de uma doença ou enfermidade mental, não possui nenhuma capacidade de discernimento sobre o ato atentatório sobre sua liberdade sexual. Ela não consegue entender o que é o ato sexual. Tá? Então teria que ser uma doença ou enfermidade mental natureza grave. Tá? Não é síndrome de Down nem doenças leves, não. As pessoas com retardo leve podem praticar ato sexual. A questão é que é uma pessoa que tem uma doença muito grave que não consegue entender aquilo. Já na segunda hipótese, a vítima se encontra impossibilitada de oferecer resistência à prática do ato sexual, impossibilitando a manifestação de seu dissenso. Exemplo, vítima imobilizada, uma enfermidade, né? A vítima está lá desacordada, está em coma, uso de drogas, alcoolismo, sono, etc. Né? Pode ser inclusive quando ela está dormindo. Tá? Nessa hipótese, é indiferente, nessa última hipótese, né? É indiferente se a vítima foi colocada nessa situação por meio de uma conduta do agente ou se ele apenas se aproveitou, né, de tal situação. Então pode ser que ele tenha colocado a vítima nessa situação, tá lá, deu boa noite Cinderela para a vítima, como pode ser que ele simplesmente foi lá e se aproveitou, por exemplo, a vítima está dormindo, o cara vai lá e se aproveita. Tá? Depois, tipo subjetivo, né, o dolo, né, a vontade livre e consciente do sujeito de ter conjunção carnal, né, ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, alguém enfermo mental, ou que não possua necessário discernimento para o ato, bem como com aquele que não possa oferecer resistência. Tá? Não exige nenhum elemento subjetivo específico à norma. Tá? Então não tem que ter a vontade de satisfazer a própria lasciva. Pode ser estupro corretivo, estupro por vingança, estupro para humilhar. Porém, faço aqui a mesma anotação que eu fiz quando falei do estupro normal, na outra aula. O que acontece aqui é que, por exemplo, alguns autores, como Nutt, falam que você teria um elemento subjetivo do tipo, que seria a satisfação da lascívia. Porém, é minoritária essa doutrina e eu particularmente não concordo. Tá? Bom, consumação e tentativa. Consuma-se o crime com a conjunção carnal ou com a prática de qualquer outro ato libidinoso, independentemente de ejaculação ou satisfação efetiva do prazer sexual. É um crime material e, portanto, sendo um crime material, é admissível a tentativa. Depois tem o estupro de vulnerável qualificado, né? Nos termos do parágrafo 3º, 217-A, a pena de 10 a 20 anos, se resultar lesão corporal de natureza grave. Já nos termos do parágrafo 4º, a pena de 12 a 30 anos, resulta a morte. Lembrando que essas duas hipóteses de estupro de vulnerável qualificadas são pré-dolosas, né? O agente tem dolo no estupro de vulnerável e culpa no resultado mais grave. Tá? Porque se tiver dolo também no resultado mais grave, vai responder pelos dois crimes inconclusos. Tá? E por fim, a gente tem aqui o estupro de vulnerável majorado,
que são os aumentos de pena que dizem respeito a todos os crimes contra a dignidade sexual. Então, estão previstos no artigo 226 e 234A. Então, aumentos de 1/4 se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas, de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Tá? Aqui, inclusive, entram os professores de escola, né, que acabam estuprando eventuais alunos, né? Aumentos de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes, estupro coletivo, que entra em conflito com a norma lá de cima, e para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, que é o estupro corretivo. Daí aumentos de metade se o crime resulta gravidez, e aumentos de 1/3 até metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Aqui, deficiência, você tem que tomar cuidado para não acabar não gerando bis in idem, tá? Porque se já for estupro de vulnerável, se a vítima se você já levar em consideração a deficiência para qualificar o estupro de vulnerável, não será aplicado, sendo aplicado só o caput, tá? Não vai ser aplicado o aumento de pena aqui. Se eventualmente for a vítima que não podia resistir por algum motivo e ainda ela tem uma deficiência, daí sim, eventualmente você pode aplicar essa causa de aumento de pena, tá? Então, agradeço por você ter assistido essa aula, muito obrigado, espero vocês nas próximas aulas e até mais!